E se a história que lhe contaram sobre os grandes profetas não passasse de um eco distante, uma versão sanitizada de uma verdade muito mais complexa e interligada? Existirá um conhecimento tão profundo, tão transgressor, que foi deliberadamente apagado dos registros oficiais, relegado às sombras da história. Muitos de nós, buscadores incansáveis da verdade espiritual, carregamos a dor de sentirmos que algo foi ocultado, que as doutrinas superficiais que nos foram ensinadas não preenchem o vazio de uma alma sedenta por revelações autênticas. Você já se questionou se a narrativa sobre figuras monumentais como Maomé esconde camadas de mistério e conexões que transcendem as fronteiras das religiões estabelecidas? Há um cansaço palpável dos sermões repetitivos, da superficialidade, da falta de um alimento espiritual que realmente nos reconecte com a sabedoria ancestral e o propósito divino. Seus desejos ecoam os de tantos outros: reconectar-se com o sagrado sem intermediários, descobrir verdades ocultas, textos banidos e calendários originais que nos mostram nossa verdadeira origem espiritual. Nossa jornada hoje é uma ousada expedição. Não nos deteremos nas fábulas repetidas, mas desvendaremos as sombras ocultas da história, as peças de um quebra-cabeça que foram espalhadas pelo tempo e pela política. Vamos adentrar nas verdades proibidas sobre a vida e as influências de Maomé, aquelas que poucos ousam pronunciar, pois desafiam não apenas o dogma de uma fé, mas a própria compreensão que temos das origens da revelação e do poder. Prepare-se para uma experiência que pode abalar as fundações do que você pensava saber, mas que, ao mesmo tempo, pode libertar sua mente e seu espírito para uma compreensão mais vasta e libertadora do divino na história humana. O califado oculto e a herança misteriosa do deserto. A maioria das narrativas sobre Maomé começa em Meca, com a revelação do Alcorão, uma história linear e aparentemente isolada. Mas e se a verdade fosse muito mais intrincada, enraizada em uma rede de conhecimentos e poderes que precediam sua própria existência? A dor de muitos é sentir que foram enganados por doutrinas superficiais, e essa sensação se aprofunda quando percebemos que as origens das grandes figuras religiosas raramente são tão simples quanto nos contam. O conceito de um califado oculto ou uma herança misteriosa do deserto não é um clichê religioso, mas uma exploração de como a sabedoria ancestral, as linhagens proféticas e as estruturas de poder pré-islâmicas podem ter moldado ou influenciado a figura de Maomé de maneiras que foram deliberadamente veladas. A história que conhecemos foca no rompimento com o paganismo, mas o que estava realmente em jogo eram correntes de pensamento e poder que fluíam há séculos na Península Arábica. Havia tribos, como os Hanifs, que eram monoteístas e buscavam uma fé pura antes mesmo da revelação de Maomé, e que mantinham uma conexão com tradições judaicas e cristãs esotéricas. A quebra de expectativa aqui é que Maomé não surgiu em um vácuo espiritual, mas emergiu de um cadinho de crenças e aspirações milenares, algumas delas tão antigas quanto as pirâmides. A aplicação prática dessa revelação reside em entender que a revelação divina muitas vezes se manifesta através de vasos já preparados, de solos que já foram cultivados pela sabedoria que precedeu. O exercício prático é questionar as origens, de onde vem o que cremos, quais foram as influências que moldaram as figuras que veneramos. Para Maomé, essas influências podem ter incluído conexões com grupos judaicos e cristãos heréticos ou esotéricos da região, que possuíam um conhecimento místico sobre as escrituras e as profecias. Há indícios de uma relação com o cristianismo nestoriano ou com seitas judaicas que preservavam textos apócrifos, o que nos leva a crer que sua revelação pode ter sido, em parte, uma reinterpretação ou recontextualização de verdades muito mais antigas. Pense em um rio subterrâneo, cujas águas nutrem diferentes oásis em diferentes épocas. A verdade sobre Maomé,
que nos foi proibida é que ele pode ter sido um ponto de convergência dessas correntes subterrâneas de sabedoria. O erro invisível que a maioria comete é aceitar a narrativa oficial como a única possível, falhando em investigar as nascentes e as afluentes que alimentaram o grande rio da história. O segredo para manter uma fé profunda e autêntica é reconhecer que as verdades espirituais são como veias de ouro na terra. Elas se estendem muito além de um único ponto de extração, conectando-se em uma rede complexa e fascinante. Qual verdade você está disposto a carregar, sabendo que ela pode estar escondida sob as areias do tempo? O anjo que não era anjo, as visões apócrifas e as origens celestes. A narrativa oficial nos apresenta o anjo Gabriel como o mensageiro da revelação corânica, um ser de luz que ditou as palavras divinas a Maomé na caverna de Hira. Mas e se a verdade fosse mais antiga, mais enraizada em tradições apócrifas e em concepções de seres celestes que desafiam a simplicidade da ortodoxia? Muitos de nós carregam a frustração com as contradições bíblicas e a espiritualidade rasa, buscando revelações que nos permitam compreender nossa origem espiritual e nosso papel na narrativa divina. O conceito de anjo que não era anjo nos convida a explorar as origens mais complexas das figuras celestes nas tradições semíticas e além. Longe da imagem angelical ocidentalizada, os textos apócrifos, como o livro de Enoque, revelam hierarquias de seres celestiais muito mais ambíguas. Os vigilantes, que não eram necessariamente benevolentes e que compartilhavam conhecimento com a humanidade de formas que a tradição oficial preferiu ocultar. Essa é a quebra de expectativa reveladora, a ideia de que a revelação pode ter vindo através de entidades cuja natureza transcende a categorização simples de anjo bom ou demônio mau. Seres que operam numa zona cinzenta da existência, portadores de um conhecimento arcaico. As visões de Maomé, em sua intensidade e mistério, poderiam se alinhar mais com essas experiências apócrifas do que com as narrativas mais tarde canonizadas. O Alcorão em si faz referências a djinns e a espíritos que povoam o mundo invisível, sugerindo uma cosmologia que é, em muitos aspectos, mais vasta e menos linear do que as interpretações populares. A aplicação prática dessa perspectiva reside em questionar a unicidade da fonte de revelação e em reconhecer a pluralidade de influências que moldaram as experiências místicas dos profetas. O exercício prático é desvendar as camadas do sobrenatural em diferentes tradições, como os seres celestes são descritos em Enoque, nos manuscritos do Mar Morto e até mesmo em lendas sumérias e egípcias. Perceberemos que as interações entre o humano e o divino eram muito mais fluídas e, por vezes, aterrorizantes do que as histórias padronizadas sugerem. Maomé, em seus primeiros momentos de revelação, experimentou um profundo terror, uma angústia existencial que as narrativas simplificadas suavizam, mas que ressoa com a experiência de profetas bíblicos diante do luminoso, do verdadeiramente inefável. Essa não é uma dor de uma revelação demoníaca, mas de uma revelação que é tão vasta e potente que esmaga o ego humano. A analogia simbólica inesperada é a de um raio que atinge a terra. Sua origem é celeste, mas sua manifestação é caótica, poderosa e transformadora. As visões de Maomé, como raios de conhecimento, podem ter perfurado o véu da realidade, conectando-o a correntes de sabedoria ou entidades que existiam muito antes de sua própria fé e que desafiam nossas convenções. O fator silencioso que sabota nossa compreensão é o medo de mergulhar na complexidade e na ambiguidade do divino, preferindo a segurança das certezas dogmáticas. Mas é na vertigem da dúvida que a verdadeira sabedoria, por vezes, se revela a pedra negra e o culto secreto, o paganismo velado nas fundações islâmicas. A Caaba, com sua pedra negra, é o epicentro da fé islâmica.
um símbolo de monoteísmo puro. Contudo, e se a história, mais uma vez, ocultasse as camadas mais antigas e complexas de seu significado? A dor profunda de muitos buscadores espirituais é a desconfiança da igreja institucional, a sensação de terem sido enganados por doutrinas superficiais que evitam as contradições históricas, e a frustração com uma espiritualidade rasa que não se conecta com a sabedoria ancestral. O conceito de um paganismo velado não se refere a um retorno à idolatria, mas à profunda e inegável influência de cultos pré-islâmicos e da sabedoria ancestral árabe nas fundações da fé islâmica. Antes da ascensão do Islã, a Caaba já era um santuário de diversas divindades pagãs, e a própria Pedra Negra, um artefato de origem misteriosa, era venerada. A quebra de expectativa reveladora é que Maomé, em vez de obliterar completamente essas tradições, as ressignificou e as integrou de forma sutil, mas poderosa, dentro de uma nova estrutura monoteísta. Os rituais do Hajj, por exemplo, guardam ressonâncias com rituais pagãos de circunvolução e peregrinação a santuários. Esta integração não foi necessariamente um erro, mas uma estratégia cultural e espiritual para ancorar a nova fé em um solo familiar ao povo árabe, um sincretismo não reconhecido. O erro invisível é a crença de que a fé brota em um vácuo, isolada de suas raízes culturais e históricas. A aplicação prática dessa revelação é aprofundar nossa compreensão do sincretismo como um processo natural na evolução das crenças. O exercício prático é investigar as raízes pré-islâmicas de rituais e símbolos que hoje consideramos puramente islâmicos. Qual era o significado original da Caaba para as tribos árabes pagãs? O que a Pedra Negra representava antes da revelação corânica? Ao fazer isso, percebemos que a verdade proibida não é que o Islã seja pagão, mas que sua fundação, como a de muitas outras religiões, incorpora e transcende elementos de um passado mais antigo, criando uma tapeçaria mais rica e complexa. Isso nos força a um olhar mais honesto para as origens de todas as fés. A analogia simbólica inesperada é a de uma árvore que, mesmo após uma grande poda, mantém suas raízes profundas no solo original. A seiva que a nutre ainda vem da mesma terra, embora seus galhos se estendam em novas direções. A Pedra Negra é essa raiz, um ponto de conexão com um passado primordial que o Islã absorveu. O segredo para manter uma fé profunda e consciente é não ter medo de reconhecer as camadas históricas e simbólicas que a compõem, pois é nessa profundidade que se encontra a verdadeira conexão com a sabedoria ancestral e com uma verdade que transcende as doutrinas simplistas. O anjo que não era anjo, as visões apócrifas e as origens celestes. A narrativa oficial nos apresenta o anjo Gabriel como o mensageiro da revelação corânica, um ser de luz que ditou as palavras divinas a Maomé na caverna de Hira. Mas e se a verdade fosse mais antiga, mais enraizada em tradições apócrifas e em concepções de seres celestes que desafiam a simplicidade da ortodoxia? Muitos de nós carregam a frustração com as contradições bíblicas e a espiritualidade rasa, buscando revelações que nos permitam compreender nossa origem espiritual e nosso papel na narrativa divina. O conceito de anjo que não era anjo nos convida a explorar as origens mais complexas das figuras celestes nas tradições semíticas e além. Longe da imagem angelical ocidentalizada, os textos apócrifos, como o livro de Enoque, revelam hierarquias de seres celestiais muito mais ambíguas, os vigilantes, que não eram necessariamente benevolentes e que compartilhavam conhecimento com a humanidade de formas que a tradição oficial preferiu ocultar. Essa é a quebra de expectativa reveladora, a ideia de que a revelação pode ter vindo através de entidades cuja natureza transcende a categorização simples de anjo bom ou demônio mau. Seres que operam numa zona cinzenta da existência, portadores de um conhecimento arcaico. As visões de Maomé, em sua intensidade e mistério,
poderiam se alinhar mais com essas experiências apócrifas do que com as narrativas mais tarde canonizadas. O Alcorão em si faz referências a djinns e a espíritos que povoam o mundo invisível, sugerindo uma cosmologia que é, em muitos aspectos, mais vasta e menos linear do que as interpretações populares. A aplicação prática dessa perspectiva reside em questionar a unicidade da fonte de revelação e em reconhecer a pluralidade de influências que moldaram as experiências místicas dos profetas. O exercício prático é desvendar as camadas do sobrenatural em diferentes tradições, como os seres celestes são descritos em Enoque, nos manuscritos do Mar Morto e até mesmo em lendas sumérias e egípcias. Perceberemos que as interações entre o humano e o divino eram muito mais fluídas e, por vezes, aterrorizantes do que as histórias padronizadas sugerem. Maomé, em seus primeiros momentos de revelação, experimentou um profundo terror, uma angústia existencial que as narrativas simplificadas suavizam, mas que ressoa com a experiência de profetas bíblicos diante do luminoso, do verdadeiramente inefável. Essa não é uma dor de uma revelação demoníaca, mas de uma revelação que é tão vasta e potente que esmaga o ego humano. A analogia simbólica inesperada é a de um raio que atinge a terra. Sua origem é celeste, mas sua manifestação é caótica, poderosa e transformadora. As visões de Maomé, como raios de conhecimento, podem ter perfurado o véu da realidade, conectando-o a correntes de sabedoria ou entidades que existiam muito antes de sua própria fé e que desafiam nossas convenções. O fator silencioso que sabota nossa compreensão é o medo de mergulhar na complexidade e na ambiguidade do divino, preferindo a segurança das certezas dogmáticas. Mas é na vertigem da dúvida que a verdadeira sabedoria, por vezes, se revela. Capítulo 3. A Pedra Negra e o Culto Secreto. O paganismo velado nas fundações islâmicas. A Kaaba, com sua Pedra Negra, é o epicentro da fé islâmica, um símbolo de monoteísmo puro. Contudo, e se a história, mais uma vez, ocultasse as camadas mais antigas e complexas de seu significado? A dor profunda de muitos buscadores espirituais é a desconfiança da igreja institucional, a sensação de terem sido enganados por doutrinas superficiais que evitam as contradições históricas, e a frustração com uma espiritualidade rasa que não se conecta com a sabedoria ancestral. O conceito de um paganismo velado não se refere a um retorno à idolatria, mas à profunda e inegável influência de cultos pré-islâmicos e da sabedoria ancestral árabe nas fundações da fé islâmica. Antes da ascensão do Islã, a Kaaba já era um santuário de diversas divindades pagãs, e a própria Pedra Negra, um artefato de origem misteriosa, era venerada. A quebra de expectativa reveladora é que Maomé, em vez de obliterar completamente essas tradições, as ressignificou e as integrou de forma sutil, mas poderosa, dentro de uma nova estrutura monoteísta. Os rituais do Hajj, por exemplo, guardam ressonâncias com rituais pagãos de circunvolução e peregrinação a santuários. Esta integração não foi necessariamente um erro, mas uma estratégia cultural e espiritual para ancorar a nova fé em um solo familiar ao povo árabe, um sincretismo não reconhecido. O erro invisível é a crença de que a fé brota em um vácuo, isolada de suas raízes culturais e históricas. A aplicação prática dessa revelação é aprofundar nossa compreensão do sincretismo como um processo natural na evolução das crenças. O exercício prático é investigar as raízes pré-islâmicas de rituais e símbolos que hoje consideramos puramente islâmicos. Qual era o significado original da Kaaba para as tribos árabes pagãs? O que a Pedra Negra representava antes da revelação corânica? Ao fazer isso, percebemos que a verdade proibida não é que o Islã seja pagão, mas que sua fundação, como a de muitas outras religiões, incorpora e transcende elementos de um passado mais antigo, criando uma tapeçaria mais rica e complexa. Isso nos força a um olhar mais honesto para as origens de todas as fés.
A analogia simbólica inesperada é a de uma árvore que, mesmo após uma grande poda, mantém suas raízes profundas no solo original. A seiva que a nutre ainda vem da mesma terra, embora seus galhos se estendam em novas direções. A pedra negra é essa raiz, um ponto de conexão com um passado primordial que o Islã absorveu. O segredo para manter uma fé profunda e consciente é não ter medo de reconhecer as camadas históricas e simbólicas que a compõem, pois é nessa profundidade que se encontra a verdadeira conexão com a sabedoria ancestral e com uma verdade que transcende as doutrinas simplistas. As mulheres de Maomé, poder, política e as sombras da revelação privada. A vida privada de Maomé, em particular suas relações com as mulheres, é frequentemente abordada de forma simplificada ou apologética nas narrativas convencionais. Contudo, para o buscador espiritual que desconfia da igreja institucional e busca a verdade oculta, esta área esconde revelações profundas sobre o poder, a política e a natureza da revelação privada, que moldaram o Islã de maneiras inesperadas. A dor aqui é a sensação de que as figuras sagradas foram santificadas a ponto de se tornarem bidimensionais, sem as complexidades humanas, que paradoxalmente as tornam mais reais e compreensíveis. O conceito de poder, política e as sombras da revelação privada nos convida a ir além das biografias hagiográficas. A poligamia de Maomé, suas escolhas matrimoniais, muitas vezes foram explicadas apenas sob uma ótica divina ou cultural. No entanto, uma análise mais profunda revela que essas uniões eram frequentemente estratégicas, consolidando alianças tribais, prevenindo conflitos e estabelecendo sua autoridade política e religiosa em uma sociedade fragmentada. A quebra de expectativa reveladora é que as revelações que justificavam certas ações ou casamentos de Maomé podem ter sido moldadas não apenas por um impulso puramente espiritual, mas também pelas necessidades pragmáticas de construção de uma nova comunidade e de um novo Estado. As ocasiões de revelação, asbab al-nuzul, para muitos versículos corânicos relacionados às mulheres de Maomé, oferecem um vislumbre fascinante dessa intersecção entre o divino e o mundano, o que nos é frequentemente proibido questionar. A aplicação prática dessa revelação está em desenvolver uma visão mais nuançada da história das religiões, compreendendo que o profano e o sagrado muitas vezes se entrelaçam de formas complexas. O exercício prático é analisar os contextos históricos e políticos por trás de certas revelações ou decisões tomadas por figuras religiosas. Qual era a situação política de Meca e Medina quando Maomé se casou com Aisha ou com as outras esposas? Como essas uniões impactaram o poder e a influência da nascente comunidade muçulmana? Ao fazer isso, não diminuímos a fé, mas a compreendemos em sua plenitude humana, com todas as suas complexidades e desafios. A analogia simbólica inesperada é a de um rio caudaloso que, para alcançar o oceano, precisa serpentear por vales e desfiladeiros, adaptando seu curso às exigências do terreno. A revelação de Maomé, como esse rio, não fluiu em linha reta, mas se adaptou às realidades políticas e sociais de seu tempo, integrando-as em sua manifestação. O fator silencioso que sabota nossa compreensão é o desejo de uma história limpa e sem máculas, que nos impede de ver a humanidade plena de seus profetas e os desafios reais que enfrentaram. Mas é na honestidade de reconhecer essas nuances que a verdadeira compreensão e, paradoxalmente, uma fé mais sólida e resiliente podem emergir. O Messias escondido e a linhagem proibida. Conexões judaico-cristãs. A imagem que nos é apresentada de Maomé é, em grande parte, a de um profeta que veio para corrigir os erros do judaísmo e do cristianismo, trazendo uma mensagem final e completa. Contudo, e se por baixo dessa narrativa existissem laços muito mais profundos e complexos,
uma herança espiritual que foi sistematicamente subestimada ou até mesmo escondida. Muitos de nós, cansados de sermões repetitivos sem revelação verdadeira, buscamos compreender a origem espiritual e o papel na narrativa divina, e essa busca nos leva a questionar a separação artificial das fés. O conceito de um Messias escondido dentro do contexto islâmico e a ideia de uma linhagem proibida de conhecimento que conectava Maomé a tradições judaico-cristãs esotéricas desafiam diretamente a doutrina de Islã como a fé final e única. A quebra de expectativa reveladora é que Maomé, em seus primeiros anos, e talvez ao longo de sua vida, não apenas interagiu com judeus e cristãos, mas possivelmente foi influenciado por ramificações desses grupos que guardavam um conhecimento místico e apocalíptico, distinto das ortodoxias. Textos como o Quebra Nagast, de origem etíope, ou mesmo as profecias do livro de Enoque, eram conhecidos na região e podem ter alimentado a expectativa de um Messias ou de um profeta final, de uma forma que transcende as fronteiras religiosas, como um fio invisível que une as grandes narrativas. A ideia de que Maomé completou uma mensagem que já estava em andamento é muito mais profunda do que a simples substituição de uma fé por outra. A aplicação prática dessa revelação é perceber que a busca por Deus e por uma verdade mais elevada é um rio com muitos afluentes, e que a sabedoria ancestral é um patrimônio compartilhado, não uma exclusividade. O exercício prático é explorar os paralelos entre as narrativas corânicas e as bíblicas, não para encontrar contradições, mas para identificar as pontes ocultas. Por exemplo, as histórias de Adão, Noé, Abraão, Moisés e Jesus no Alcorão são recontadas com nuances que podem ecoar versões apócrifas ou místicas dessas narrativas. Qual o conhecimento sobre o calendário original e os tempos finais que esses grupos judaico-cristãos poderiam ter transmitido? O erro invisível que nos impede de ver essas conexões é o sectarismo, a crença de que nossa verdade é a única válida, cegando-nos para a beleza da interconexão. A analogia simbólica inesperada é a de uma tapeçaria ancestral, onde os fios de diferentes cores e texturas se entrelaçam para formar um desenho maior e mais complexo do que qualquer fio isolado poderia expressar. Maomé, neste contexto, não seria apenas um novo fio, mas um fio que habilmente teceu e deu novo significado a muitos dos fios já existentes. O segredo para manter uma fé profunda e consciente é a mente aberta para a sabedoria que transcende as barreiras impostas pelo homem, buscando a verdade onde quer que ela se manifeste, reconhecendo que a revelação é um processo contínuo e multifacetado que se desdobra através de diversas culturas e mensageiros. O Livro das Horas e o Calendário Secreto, a revelação temporal de Maomé. A compreensão do tempo e de seus ciclos é fundamental para a sabedoria ancestral, mas nas religiões institucionalizadas, essa dimensão muitas vezes se perde em favor de narrativas lineares e dogmáticas. E se Maomé, ao invés de apenas trazer uma nova lei, tivesse restaurado uma compreensão do tempo e dos seus sinais que nos foi oculta? Muitos de nós sentimos a frustração com a espiritualidade rasa e a sensação de que fomos enganados por doutrinas superficiais que nos desconectam da verdadeira natureza cíclica e revelatória da existência. O conceito de Livro das Horas e o Calendário Secreto refere-se à possibilidade de que a revelação de Maomé estivesse profundamente ligada a uma compreensão dos ciclos cósmicos e das estações divinas, semelhante àquela encontrada em textos como o Livro de Jubileus ou os manuscritos de Qumran, que descrevem calendários celestiais e tempos proféticos. A quebra de expectativa reveladora é que a ênfase islâmica nos tempos de oração, no Ramadã e nos rituais de peregrinação pode não ser apenas uma questão de disciplina religiosa, mas um resquício de um conhecimento mais profundo
sobre a sincronia do tempo divino e sua influência sobre a consciência humana. Poderia Maomé ter sido um restaurador de um calendário sagrado esquecido que alinhava a vida terrena com os ciclos celestes e espirituais, oferecendo um propósito maior para os rituais que hoje parecem meras obrigações? A aplicação prática dessa revelação nos convida a redescobrir a sacralidade do tempo e a nossa conexão com os ritmos do cosmos. O exercício prático é observar a natureza, o movimento dos astros e as estações e compará-los com os rituais e festividades de diferentes tradições espirituais. Qual era a importância do ano lunar, ou mesmo de um possível calendário solar original, para as comunidades árabes pré-islâmicas e para o próprio Maomé? Ao fazer isso, percebemos que a verdade proibida não é sobre um calendário diferente, mas sobre a perda de uma consciência temporal que permitia aos antigos viverem em harmonia com os fluxos de energia divina, compreendendo os tempos de revelação e os tempos de semeadura espiritual. O erro invisível é a nossa desconexão da natureza e do cosmos, que nos torna surdos aos sinais divinos que se manifestam nos ritmos da existência. A analogia simbólica inesperada é a de um antigo relógio solar, cujas marcações não apenas indicam as horas, mas também as estações da alma e os momentos propícios para a semeadura e a colheita espiritual. As revelações de Maomé, nessa ótica, seriam como a luz que incide nesse relógio, ativando as marcas para uma nova era, mas baseadas em um mecanismo milenar. O segredo para manter uma fé autêntica é reconectar-se com essa sabedoria ancestral do tempo, permitindo que os ciclos divinos nos guiem e revelem o propósito maior de nossa existência, nos tirando do cansaço de uma espiritualidade rasa e nos inserindo em uma profunda dança com o cosmos. Os companheiros silenciados e as heresias secretas. Uma outra narrativa. A história do Islã é frequentemente contada através dos companheiros justos e da consolidação de uma doutrina unificada após a morte de Maomé. Contudo, e se houvesse figuras e correntes de pensamento entre seus primeiros seguidores que foram deliberadamente silenciadas, suas ideias consideradas heresias por aqueles que buscavam consolidar o poder e o controle sobre a narrativa, a dor que muitos sentem é a de terem sido enganados, de buscarem verdades que parecem sempre se esquivar, pois as histórias oficiais tendem a simplificar a complexidade das origens. O conceito de companheiros silenciados e heresias secretas refere-se à existência de facções, intelectuais e até mesmo revelações secundárias que não se encaixavam na visão predominante do Islã sunita ou xiita que viria a se formar. A quebra de expectativa reveladora é que a unidade do Islã primitivo é, em parte, uma construção histórica. Havia debates ferozes sobre a sucessão de Maomé, a interpretação do Alcorão e a natureza da autoridade religiosa. Figuras como Ali, que se tornou o centro do quiismo, ou mesmo outros companheiros que questionavam a centralização do poder, representam uma linhagem proibida de pensamento que foi, por vezes, marginalizada ou até reprimida. Algumas dessas heresias podem ter preservado elementos de uma espiritualidade mais mística ou de uma interpretação alegórica do Alcorão que difere da literal. A aplicação prática dessa revelação é a importância de buscar as vozes dissidentes na história das religiões, pois é nelas que frequentemente reside a semente de verdades esquecidas ou suprimidas. O exercício prático é investigar as origens das divisões dentro do Islã, sunitas e xiitas, e as razões por trás da marginalização de certas escolas de pensamento. Quais eram as crenças e as visões dos primeiros partidários de Ali, Shiat Ali,
que foram, talvez, distorcidas ou demonizadas pela ortodoxia nascente. Percebemos que a verdade proibida aqui não é que o Islã estava errado, mas que sua formação foi um campo de batalha ideológico, onde nem todas as verdades puderam florescer livremente. O fator silencioso que sabota a busca por uma espiritualidade autêntica é o medo da dissidência e o conformismo com a narrativa dominante. A analogia simbólica inesperada é a de um rio que, ao encontrar uma rocha, se divide em vários braços, alguns dos quais secam com o tempo ou são desviados, enquanto outros se tornam os canais principais. As heresias secretas são esses braços menos conhecidos, que, embora possam não ter se tornado a corrente principal, ainda carregavam a mesma água da fonte original. O segredo para manter uma fé que se reconecte com Deus, sem intermediários, é a coragem de questionar e de ir além das fronteiras impostas, buscando a plenitude da verdade, mesmo nas margens da história oficial, reconhecendo que a diversidade de interpretações é, em si, um reflexo da riqueza da revelação divina. A guerra santa e a sombra do poder, o sangue nas mãos dos profetas. A narrativa convencional sobre a expansão do Islã muitas vezes se concentra na pureza da fé e na conquista espiritual, enquanto minimiza a brutalidade das guerras e conquistas. Para o buscador que desconfia das instituições e se sente enganado por doutrinas superficiais, a violência histórica é um ponto de profunda dor e confusão espiritual. Você já se perguntou como o divino se manifesta em meio ao caos e à destruição? O conceito de guerra santa e a sombra do poder nos força a confrontar a face menos confortável das origens islâmicas. A intersecção entre a revelação divina e a inevitável violência do poder humano. A quebra de expectativa reveladora é que as guerras santas, jihad, não foram apenas defensivas ou motivadas por uma pureza religiosa inquestionável, mas também foram estratégias políticas e militares para a consolidação de um império. Maomé, além de profeta, era um líder militar e político astuto, e suas decisões nesse campo moldaram drasticamente o futuro do Islã. Os massacres de tribos judaicas, como a de Banu Qurayza, ou as conquistas de cidades, são eventos que a história oficial tende a suavizar ou justificar plenamente, mas que, para um olhar mais crítico, revelam a dura realidade do estabelecimento de poder. O erro invisível é a nossa incapacidade de aceitar que figuras sagradas, em seu contexto histórico, operaram em um mundo de conflitos e que a fé pode ser tanto um motor de iluminação quanto uma ferramenta de dominação. A aplicação prática dessa revelação é aprofundar nossa compreensão sobre a natureza do poder e da violência em nome do sagrado, um fenômeno que não é exclusivo do Islã, mas que ecoa em todas as grandes religiões. O exercício prático é analisar as justificativas teológicas para a guerra em diferentes tradições religiosas e as consequências humanas dessas interpretações. Como os textos sagrados podem ser usados para justificar tanto a paz quanto a violência? Isso nos leva a uma reflexão mais profunda sobre a responsabilidade do indivíduo na interpretação da fé e na busca por um caminho de consciência e sabedoria ancestral, mesmo diante de narrativas históricas dolorosas. Não se trata de julgar o passado, mas de aprender com ele para não repetir os mesmos erros. A analogia simbólica inesperada é a de uma espada, que pode ser usada tanto para proteger o inocente quanto para oprimir o fraco. A revelação e a fé, como essa espada, são instrumentos de poder, e seu uso depende das mãos que as empunham e das intenções que as guiam. O fator silencioso que sabota a busca por uma espiritualidade autêntica é o medo de confrontar a própria sombra e a sombra de nossas tradições, preferindo uma visão idealizada que nos impede de uma compreensão plena e consciente da complexidade humana e divina.
O segredo para manter uma fé profunda é a coragem de olhar para todas as facetas da história, mesmo as mais desconfortáveis, pois é, na verdade, nua e crua que encontramos a oportunidade de verdadeira sabedoria e discernimento. A revelação contínua e os mistérios sufis, onde a verdade resiste ao dogma. Após a morte de Maomé, o Islã se consolidou em doutrinas e leis, mas uma corrente subterrânea de busca espiritual resistiu à formalização, o sufismo. Para o buscador que anseia por reconectar-se com Deus sem intermediários religiosos e descobrir verdades ocultas, o misticismo islâmico é um tesouro que revela uma face proibida da fé, frequentemente marginalizada pela ortodoxia. A frustração com doutrinas superficiais leva à sede por uma espiritualidade mais profunda e autêntica. O conceito de revelação contínua e os mistérios sufis desafia a ideia de que a revelação terminou com Maomé e o Alcorão. O sufismo, a dimensão mística do Islã, sempre afirmou que a experiência direta do divino, a gnosis marifa, é acessível a todos os buscadores através de um caminho de purificação interior e êxtase. A quebra de expectativa reveladora é que a verdade não é um livro fechado, mas uma fonte inesgotável que continua a jorrar para aqueles que se preparam para recebê-la. Os mestres sufis, como Rumi e Ibn Arabi, falavam de livros de Deus escritos no coração humano, de revelações privadas e de uma ciência interior que transcendia a lei externa. Essa é uma verdade proibida porque questiona a autoridade exclusiva da interpretação clerical e coloca o poder da experiência divina diretamente nas mãos do indivíduo. A aplicação prática dessa revelação está em explorar o caminho do coração e da intuição como vias de acesso ao divino. O exercício prático é a meditação Sufi, Dhikr, a repetição rítmica de nomes divinos ou frases sagradas, que leva a estados alterados de consciência e a percepção de realidades espirituais mais profundas. Essa prática, que é parte essencial do sufismo, é um testemunho da crença na revelação pessoal e contínua. Percebemos que a verdade proibida não é uma heresia, mas uma profundidade da fé que o dogma e a política preferiram controlar, temendo o poder da experiência direta e desintermediada com o sagrado. A analogia simbólica inesperada é a de um oceano vasto e profundo, onde a lei e o dogma são as praias e os portos, enquanto o sufismo é a própria navegação em suas águas abertas, explorando suas profundezas insondáveis. O Alcorão é o mapa, mas a jornada é pessoal e contínua. O fator silencioso que sabota a busca por uma espiritualidade autêntica é o medo do desconhecido e a preferência pela segurança de doutrinas pré-fabricadas em vez da coragem de mergulhar nas águas profundas da própria alma e da revelação direta. O legado banido e o futuro da consciência, a grande síntese. Chegamos ao ponto crucial de nossa jornada. As verdades proibidas sobre Maomé não visam diminuir sua figura, mas expandir nossa compreensão da complexidade da revelação divina na tapeçaria da história humana. Muitos de nós buscamos viver com propósito, consciência e sabedoria ancestral, participando de uma comunidade de buscadores conscientes que se reconectam com Deus sem intermediários. O conceito de um legado banido e o futuro da consciência nos convida a considerar que, em toda grande tradição, há um corpo de conhecimento que foi suprimido ou esquecido, não porque fosse falso, mas porque era potente demais para ser contido pelas estruturas de poder. O legado de Maomé, visto por essa lente, não é apenas o Islã como o conhecemos, mas a semente de uma grande síntese que ele, talvez, pretendesse iniciar. Uma fusão de sabedorias judaicas, cristãs e árabes pré-islâmicas, todas convergindo para um monoteísmo puro e uma ética universal. A quebra de expectativa reveladora é que Maomé pode ter sido um veículo para uma verdade que transcendia as fronteiras da sua própria fé e que visava uma unidade mais profunda entre a humanidade,
uma unidade que foi desfeita pelas interpretações posteriores e pelas disputas de poder. A verdade proibida, afinal, não é sobre Maomé, mas sobre a nossa própria capacidade de transcender as barreiras que nos foram impostas. A aplicação prática dessa revelação é a coragem de reconstruir a própria fé, não através de dogmas, mas através da intuição e da sabedoria ancestral que reside em cada um de nós. O exercício prático é a decodificação da própria alma, uma prática de meditação e autoquestionamento para identificar as verdades que ressoam mais profundamente, independentemente de sua origem religiosa ou cultural. Ao invés de buscar a verdade apenas nos livros canônicos, sinta o que a sua alma reconhece como ressonante com a sabedoria eterna. Como essa jornada pelas verdades proibidas sobre Maomé o faz reavaliar suas próprias crenças e sua busca espiritual. A analogia simbólica inesperada é a de um mosaico milenar, cujas peças foram espalhadas pelo tempo e pela política. Algumas peças são as narrativas oficiais, outras, as verdades proibidas que exploramos. A grande síntese é o ato de coletar e reintegrar essas peças, não para criar uma nova religião, mas para vislumbrar o desenho original da verdade divina, que é muito maior e mais inclusivo do que qualquer fragmento isolado. O segredo para viver com propósito, consciência e sabedoria ancestral é abraçar essa complexidade, reconhecendo que somos parte de uma narrativa divina em constante desdobramento e que nossa busca por verdades ocultas nos leva não apenas a compreender o passado, mas a construir um futuro de consciência mais elevada. E agora que você sabe disso, que sua mente foi provocada pelas verdades proibidas e as revelações chocantes sobre Maomé, que raramente são contadas, qual verdade você está disposto a carregar? Essa jornada não é sobre desconstruir a fé, mas sobre aprofundá-la, libertando-a das amarras do dogma e da conveniência histórica. Nossa busca pela sabedoria ancestral nos conecta a uma linhagem de buscadores como Enoque, o sábio que andou com Deus e revelou os mistérios celestiais, como os essênios de Qumran, que guardaram textos que desafiavam a ortodoxia de seu tempo, e como Thomas, o discípulo que buscou uma compreensão mais íntima e pessoal do Cristo. São almas que, assim como você, sentiram o cansaço dos sermões repetitivos e a frustração de doutrinas superficiais, buscando uma reconexão autêntica com o divino. Se essa história tocou algo em você, se você também sente que algo foi escondido de nós, que a verdadeira revelação é mais vasta e inclusiva do que nos foi ensinado, então você faz parte de uma comunidade crescente de buscadores conscientes. Essa é a sua tribo, aqueles que ousam questionar, que se aventuram pelas sombras da história em busca da luz da verdade. Volte aqui quando quiser ouvir mais verdades ocultas, quando sua alma anseia por mais revelações que rasgam os véus e iluminam o caminho para uma fé mais profunda, consciente e verdadeiramente libertadora.